Ontem nós contamos para vocês aqui no 3 em 1 sobre a prisão preventiva de Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, que, segundo as informações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e que resultaram nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, estaria atuando nos bastidores para impedir o avanço do processo na Justiça, para obstruir esse processo. Janaína, e hoje, nesta quinta-feira, qual é a decisão? Marcelo Câmara continua preso? E já nós vamos conversar com a Janaína também sobre a chamada minuta do golpe. Mas vamos com esse tema primeiro. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro, para você, para todos que estão nos assistindo. A decisão do STF hoje é que ele deve ser mantido preso, porque o Marcelo Câmara passou hoje por audiência de custódia, né, que é de praxe ali com advogado, com representante do Ministério Público, e aí foi decidido que ele permanece preso preventivamente, né? Foi uma decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes. Ele é acusado, Marcelo Câmara, ele é o réu ali, né, no caso de uma suposta tentativa de golpe de Estado, então ele não poderia até então manter contato com outros investigados no caso, e aí ele foi acusado ali de tentar atrapalhar as investigações desse caso. Isso tudo veio à tona por conta de conversas do advogado dele com o Mauro Cid, que é o delator dessa investigação, né? Conversas que Mauro Cid e o advogado teriam tido ali por meio de contas no Instagram, e esses áudios inclusive foram colocados públicos ontem. Então o ministro ele entendeu que ele estava sim tentando ter vantagem indevida para tentar saber o que Mauro Cid falou em delação premiada, porque Mauro Cid ele não pode revelar o que disse em depoimentos, ele também não pode usar as redes sociais, enfim. Então, Marcelo Câmara foi preso ontem na casa onde ele mora, que fica em Sobradinho, que fica cerca de 20 quilômetros aqui do centro de Brasília, e ele foi levado para a Polícia Federal ontem mesmo, passou por exame de corpo de delito também no IML, e logo depois ele foi levado para o batalhão do Exército, onde ele vai ficar preso preventivamente, porque ele é coronel, né, do Exército, coronel da reserva do Exército, só lembrando que ele foi assessor especial de Jair Bolsonaro, e ele é réu aí, um dos réus numa suposta tentativa de golpe de Estado. Então a decisão de hoje, depois da audiência de custódia, é que ele vai ser mantido preso preventivamente, lembrando que ele é o segundo réu preso, né, entre todos os réus ali numa tentativa de golpe de Estado. Tem também Braga Neto, que também foi preso por obstrução de justiça no mesmo caso ali, para tentar, segundo a acusação, tentar ali descobrir o que Mauro Cid disse em delação premiada. Legal, Janaína. Agora, o Supremo Tribunal Federal fez uma outra determinação relacionada à minuta do golpe, solicitando ao Google para que ele identificasse a pessoa que fez a publicação. Mas a plataforma respondeu que não pode fornecer essa informação ao ministro. Por quê, Jana? Pois é, aconteceu isso, né? Uma cópia de uma minuta de golpe chegou a ser publicada na internet. E a defesa de Anderson Torres, com quem também foi encontrada uma outra minuta de golpe, está tentando ali contradizer todos os documentos que foram encontrados até agora, investigados ou citados, que teriam sido uma minuta de golpe, para entender se são os mesmos ali, do qual Anderson Torres teve acesso, tirar todas as provas, fazer perícia. Então, dentro desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, então, a pedido ali da defesa de Anderson Torres, fez esse pedido ao Google para saber quem publicou essa minuta de golpe na internet. Só que o Google diz o seguinte, que a plataforma é apenas ali, ele apenas hospeda os sites, hospeda as páginas, indexa esses sites no seu buscador. Então, que ele não é responsável pelo conteúdo que é publicado em cada site. Então, o que o ministro deveria fazer é, na verdade, fazer essa solicitação diretamente ao domínio, a esse site, a essa página da qual esse conteúdo foi publicado. Então, o Google diz que precisa de uma URL específica ali nesse pedido. E escreveu exatamente assim, Evandro, abre aspas, o Google: não se trata de formalismo. A URL é o meio de localização do material na internet e de individualização do conteúdo objeto do pedido. Fecha aspas. Foi essa a resposta ali do Google ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que esse caso ele veio à tona também com o interrogatório de Anderson Torres no STF, em que Anderson Torres disse que existe até hoje essa cópia de uma minuta do golpe. Foi na época ali, em 2023, foi colocada pública na internet. Segundo Anderson Torres, até hoje está no Google. Agora, então, resta saber se o ministro Alexandre de Moraes vai pedir outras informações para tentar fazer essa perícia a pedido da defesa de Anderson Torres.
Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Se tiver novidades, chame a gente aqui. Ô, Piperno, como é que você avalia essa resposta do Google, que é preciso consultar a plataforma onde houve a publicação, o site onde aconteceu a publicação, e não o Google em si, porque ele não seria responsável por isso? Não, de fato, eu acho que o primeiro caminho seria o site. Imagina o site cine.com.br publicando algo. Você pode hospedar esse site em qualquer lugar, mas a origem primária seria o site cine.com.br. Eu não sei se a resposta da plataforma, ela, de alguma forma, contempla todas as dúvidas, porque do ponto de vista técnico, eu não saberia dizer se a plataforma teria ou não algum registro disso. Mas eu acho que a primeira fonte seria realmente o site. Agora, é interessante também como é que esse pessoal agia de uma forma absolutamente despreocupada em relação a isso. É a publicação em site, esses áudios que rodavam o tempo inteiro, o computador do Cid tinha lá um monte de coisa. Lembra o caso que eu sempre cito aqui da Carla Zambelli, gravando post em rede social, pedindo intervenção militar dos generais 4 estrelas. É a sessão da Comissão de Fiscalização e Transparência, dia 30 de novembro de 22, deputados pedindo intervenção e até dando prazo. Tudo na maior tranquilidade do mundo e tudo com farto material gravado aí. Como é que você avalia, hein, Segré? Inclusive com esses argumentos agora trazidos pelo Piper. Mas o Piper não já viu essa minuta de golpe? Porque ainda parece que só tinha uma foto em esses 1.200 celulares apreendidos, 252 milhões de mensagens trucados, e a minuta só aparece aí, pelo menos inclusive nos áudios, como uma foto num celular do Mauro Cid. E na reunião dos comandantes das Forças Armadas, que o Piperno sempre menciona também, os três consideram que leram considerandos. Não tinha minuta nenhuma nessa reunião. Era uma consideração colocada num PowerPoint e colocado num telão, em que o Bolsonaro, naquele momento, segundo eles, leu esses considerandos, mas não se tratou de minuta nenhuma. É na mesma reunião que alguns dizem que o Freire Gomes poderia ter dado a decretação da prisão e a maioria deles falaram que não viram isso nunca. Tem muita coisa confusa ainda, me parece. E para você, hein, Zé? A minuta aparece impressa numa busca e apreensão no escritório do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que recebeu aquilo lá e, como seria um semi-analfabeto digital, ele gosta de tudo impresso, imprimiu para ler o que era, porque não conseguia ler no computador. Foi a única impressa mesmo que apareceu. E também na casa do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, nos arquivos lá, mas nada oficial, nada assinado, não houve nada disso. O que impressiona são as plataformas que já estão... Eu ouvi, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes dizer o seguinte: essas plataformas digitais são veículos de comunicação e, como tal, por lei, né, que regulamenta veículos de comunicação, tem que manter o arquivo. Por exemplo, nós aqui somos obrigados, até tem um nome que a gente fala nos bastidores, chama dedo duro. Nós somos obrigados, legalmente, a manter a gravação de tudo que sai na rádio por 30 dias. 30 dias não, 90 dias. Então, a gravação é constante. Então, assim, as plataformas deveriam também ser obrigadas como os veículos de comunicação. Estou recebendo mensagem agora do WhatsApp dizendo o seguinte: nem o WhatsApp sabe o que você publica, para você ter uma ideia da tentativa de isenção do que está sendo publicado. Até que o WhatsApp, tudo bem, que é uma comunicação privada, né? Mas já as plataformas digitais, isso aí é público, eles vendem o mesmo produto nosso, que é comunicação. Fala, Kriegner. Acho que o argumento técnico é justamente esse, né? De que as plataformas não têm esse registro, esse arquivo. E aí fica a pergunta: o que agora a Justiça vai fazer a respeito disso, né? Vai intimar um representante do Google no Brasil? Vai passar um decreto, talvez, para que as plataformas mudem essa política? Esse é um ponto. Agora, sobre a questão da minuta, vamos lembrar o depoimento que o ex-presidente Bolsonaro trouxe e foi confirmado pelo seu advogado, é de que esse
documento foi encontrado sim no seu gabinete, porque fazia parte dos autos ali do arquivo, né? Então, do processo, perdão, dos autos ali do processo. Então, tinha ali como evidência, não é que acharam ali porque às vezes a imagem que pintam é abrir uma gaveta secreta embaixo de alguma coisa ali, acharam um documento que estava sendo mantido para ser usado a qualquer momento. Não, tinham os autos do arquivo, do processo, e aí então tiraram aquilo que faz parte da evidência desses processos. E aí encontraram, entre as evidências, essa que também é evidência, mas talvez até o fato de que era amplamente distribuído é uma evidência de que não era uma minuta de golpe, e sim um estudo de um dispositivo constitucional, né, que nunca foi utilizado. Agora, vamos falar sobre a manutenção da prisão do Marcelo Câmara, porque há aí as informações de que ele tentou acessar de maneira ilegal, obviamente, as informações relacionadas à delação de Mauro Cid. Depois de todos os exames feitos, o Supremo Tribunal Federal decide que ele se mantém preso preventivamente por tentativa de obstrução ou por suposta obstrução de justiça. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia a situação desse ex-assessor de Jair Bolsonaro e aquilo que estaria relacionado a ele? No teu ponto de vista, também vai alterar o curso das informações que a gente acompanhará na próxima semana com as acariações que estão marcadas com Mauro Cid e outros réus desse processo? Olha, a cúpula do governo passado, inclusive o máximo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está no banco dos réus. Todos próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro estão, de uma forma ou de outra, sendo implicados e sendo levados para processo, né? A gente vê agora esse da BIM paralela, que leva muitos do segundo escalão, inclusive, né? E o Marcelo Câmara era um aliado ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que já passou do momento de se preocupar, de se prender para preservar as investigações. Não existem mais investigações, né? Nós já estamos numa fase de julgamento. A partir de agora é a apresentação das últimas diligências e acareações e tal, né? E passa-se para o julgamento propriamente dito. Então, não vejo como atrapalhar mais as investigações. E exatamente com base nesse argumento é que a defesa de Braga Neto pediu, do general Braga Neto pediu exatamente a soltura dele. A soltura para esperar o julgamento final. Se ele for condenado em última instância, né, como o Supremo já decidiu, ele voltaria para a cadeia. Então, eu acho exagerado a prisão. A prisão, o argumento já é de descumprimento de medida judicial. Se houve descumprimento, é natural que volte para a cadeia. Mas mostra, mais uma vez, a fragilidade com que se cria uma página com o nome e com a fotografia de outra pessoa. Eu acho isso temerário. E para você, Segré? Eu continuo pensando que é pesca probatória e não em documental, né? Prisão, ninguém quer estar preso. Emocionalmente, a pessoa que está presa sente uma debilidade muito forte. O exemplo do Mauro Cid é um bom exemplo para isso. Quando foi a prisão de Felipe Martins, a tentativa era que fizesse uma delação. Segundo ele, não tinha nada para delatar. E por isso não resultou em absolutamente nada, e essa é uma situação que deverá ter muitas respostas ainda que estão pendentes para a sociedade, Felipe Martins. Nesse caso de Câmara, bom, é mais um assessor muito próximo do presidente, não tenho nenhuma informação judicial que permita justificar ou não essa acusação, mas se for uma acusação, foi do que fez atrás, não do que está fazendo agora. Então, a preventiva deveria ser para evitar qualquer vazamento, para atrapalhar a investigação, mas se a investigação está conclusa, como o Zé Maria indica, não parece ser o motivo verdadeiro dessa prisão, pelo menos. Para você, Piperno. Não, eu vou até pegar um exemplo que o Zé Maria deu sobre o general Braga Neto. Eu acho que nesse momento, agora, não se justifica mais que o general continue preso. E eu estou muito longe de ser um defensor dele. Eu acho que ele fez coisas do arco da velha, até porque também tem um monte de áudio, tem um outro material que pode levá-lo aí até mesmo a alguma condenação. Mas nesse momento, enquanto o processo está na sua fase final, então não vejo como é que o general poderia, por exemplo, obstruir a justiça, da mesma forma que todos esses citados. Agora, há a questão do descumprimento de acordos. A gente falou sobre o caso do Mauro Cid ontem. Se foi feito um acordo com
à justiça e esse acusado está descumprindo o acordo, aí ele que arque com as consequências. Ô, Kriegner, você acha também que não haveria mais necessidade de uma prisão preventiva nesse momento do processo, nessa fase? Eu concordo, eu acho que não tem necessidade disso, Evandro. O argumento do advogado é justamente esse. O acordo era que o Câmara não entraria em contato ou não utilizaria redes sociais de forma direta ou indireta. Mas o contato foi entre o advogado depois de ter sido chamado pelo a outra parte, né? Então, assim, não foi um contato direto nem indireto do Câmara em si, mas sim por parte do advogado. Então, esse é o argumento que eles estão usando como defesa para que não haja essa prisão. E, de fato, parece ser bastante razoável, né? O que volta ao ponto que já tenho falado aqui é a pergunta que não quer calar. O conteúdo do áudio, isso que parece que está ficando em segundo plano e que deveria ser mais importante. É verdade ou não é? Porque ali tem uma acusação de que houve uma orientação do que deveria ser falado naquela delação. Então, isso acho que é o mais importante aqui pela lisura do processo. De novo, não é para defender A ou B, mas é pela lisura do processo. É verdadeiro ou não é? E quais as provas para se sim ou se não, né?